Boa noite, pessoal. Quem for chegando por aí, vai colocando de onde é para a gente saber. Quem for entrando, por favor, escrever aí para nós de onde vocês são. Assim nós temos uma noção de se temos pessoas só de Goiânia, pessoas de outras cidades do Brasil. E é uma alegria imensa poder estar aqui hoje. Em nome do Instituto Suassuna, quero agradecer a todos vocês pela presença. Que coisa boa, quanta gente aqui entrando. Vamos só aguardar a doutora Célia. A doutora Célia também já está entrando. Que coisa boa. Deixa eu só achar a doutora Célia aqui. Já encontrei. Deixa eu aceitar aqui a doutora Célia. Vamos receber nossa convidada. Que maravilha poder ter tanta gente aqui conosco hoje. Doutora Célia, boa noite, seja Boa bem-vinda. noite. Que coisa boa ter a senhora aqui hoje. Em nome do Instituto Suassuna, eu quero agradecer por ter aceito esse convite para fazer essa live hoje. E estou vendo aí entrando muita gente, estou pedindo aqui para eles irem identificando de que cidade eles são, para a gente ter uma noção, né? Se são pessoas só de Goiânia, se nós temos aqui pessoas de fora, de Uberlândia. Olha que legal. Seja bem-vinda, Marisa. E todas as outras pessoas que estão entrando. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês hoje, receber a doutora Célia, para a gente conversar de um assunto, né, que muita gente foge, acha um assunto pesado, mas não tem como a gente fugir, porque todos nós vivenciamos muitas perdas durante a vida. Como eu disse no vídeo que eu tinha colocado lá no Instagram, não são só mortes, mas são várias perdas em vários níveis. E hoje a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso. Eu gosto sempre de já me apresentar para quem não conhece, depois deixar a nossa convidada se apresentar. E à medida que a gente vai se apresentando, as pessoas vão entrando, até porque o assunto é um assunto tão bom para a gente conversar, apesar de ser um assunto difícil. E a gente não pode perder muito tempo, não, né, doutora Célia? Sim. Essa 1 hora de live passa voando. E é bom porque aí a gente dá oportunidade para as pessoas fazerem perguntas. Bom, eu queria dizer que essa live é o início de um projeto muito lindo que nós estamos iniciando no Instituto Suassuna. A partir de agosto, nós daremos início a uma pós em suicídio e luto. E a gente está muito feliz de poder contribuir preparando novos profissionais para trabalhar com esse tema. Doutora Célia, que já trabalha com o tema há algum tempo, sabe da escassez de profissionais habilitados para realmente fazer um bom trabalho nessa área. Infelizmente, a gente está vivendo um momento muito difícil agora com essa pandemia e nós precisamos de pessoas que saibam trabalhar esse tema. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Joyce Lima, sou ginecologista e sexóloga, sou terapeuta cognitiva sexual, pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental. Em 2018, eu coordenei a comissão científica do primeiro Fórum de Prevenção ao Suicídio aqui em Goiânia. E foi um evento muito lindo que a gente fez em parceria. Eu faço parte da Sociedade Goiana, da diretoria da Sociedade Goiana de Ginecologia, e foi uma parceria com a Faculdade de Medicina. E até foi interessante, porque nós tivemos a presença do Dr. Neuri Botega, e ele sempre perguntava por que ginecologistas estavam metidos nesse assunto. E a questão é que a gente organizou esse fórum como cidadãs, né, como cidadãos, porque a gente sabe o quanto é importante trazer esse tema para discussão. E a doutora Célia foi nossa companheira nessa luta e desde então está aqui firme com a gente.
E agradeço mais uma vez a presença da senhora e queria pedir que a senhora se apresentasse. Tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite, Joyce. Boa É um noite. prazer estar aqui. Agradeço o convite, participar dessa live e ao Instituto Suassuna por essa oportunidade que eu sempre falo, por esse encontro conversacional, cujo tema hoje é o que perdemos pelo caminho. Eu gostaria de iniciar, mas aí eu tenho que me apresentar, né? Isso! Para as pessoas conhecerem a senhora. Psicóloga, eu sou terapeuta familiar sistêmica, psicodramatista, tenho uma certificação internacional em práticas colaborativas e dialógicas, e sou psicoterapeuta aqui em Brasília e aí em Goiânia, quando eu podia estar viajando para Goiânia, né? Porque agora eu parei. Eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Goiás e tenho trabalhado há muitos anos com a questão de perdas, luto e a questão do comportamento suicida, que foi meu tema da minha tese de doutorado na ocasião. Então, eu vou começar porque eu fico sempre preocupada com o relógio, porque eu sei Com que o tempo. passa Isso rápido. mesmo, doutora Célia. Para começar, eu escolhi duas músicas para comentar rapidinho trechos dessas músicas. A primeira era que eu escolhi, Gostava Tanto de Você. É uma música do Tim Maia, que diz em um trecho assim: Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. E uma outra música, chamada Travessia, que é muito conhecida, de Milton Nascimento, nós vamos encontrar a seguinte parte: Quando você foi embora, fez noite em meu viver. E mais adiante, a música diz: Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Nas duas músicas, nós identificamos a dor da perda, a perda de um vínculo amoroso. A presença, portanto, de tristeza, falta de ânimo para viver, solidão e muita dor. Na vida, nós sabemos que há muitas perdas, e essas perdas citadas são perdas de um laço afetivo, que muitas vezes são laços afetivos duradouros. Então, há perdas são diversas na nossa vida. Há perdas advindas de muitas transformações que nós passamos ao longo da nossa vida. Transformações no corpo, e essas perdas vão colocando muitas vezes limites, principalmente, né, na fase da velhice. Há limites que nós conhecemos que são considerados limites, às vezes, que inquietam bastante as pessoas. Mas há também perdas de sonhos, há perdas de ilusões, há perda de papéis que nós desempenhávamos e que muitas vezes eram papéis que nos faziam ser reconhecidos na sociedade. Também a perda de relacionamento por opção ou por circunstância. E há outras perdas que a gente quase não fala delas, são perdas geográficas, perdas até de país, que marcam profundamente a história de uma pessoa. Sair de uma cidade para outra, isso, dependendo da faixa de idade da pessoa, do momento do ciclo da vida dela, vai trazer muitas dificuldades de enfrentamento com esse novo lugar. Se a gente pegar os jovens, adolescentes e crianças que tinham seus grupos de referência, sair de um lugar para outro é algo desastroso. Há perdas também de planos, de expectativas de futuro, há perdas de bens materiais, da imagem corporal. E você sabe, Joyce, como ginecologista, que a mulher tem momentos que perde a imagem corporal dela e às vezes tem dificuldade de uma nova adaptação, né?
A perda da tranquilidade, a perda do mundo que nós conhecemos. E aí eu falo, a perda do mundo presumido, daquilo que nós já conhecíamos desse mundo. Dessa forma, né, gente, na trajetória da vida, nós vamos encontrar muitas perdas que, na realidade, estão todas ancoradas em vínculos, que um dia foram rompidos por algum motivo. Mas é importante dizer que de todas as perdas que nós vivemos ao longo da nossa trajetória, do nosso caminho na vida, a morte e a morte de um ente querido é a mais avassaladora experiência que alguém pode vivenciar. É muito difícil pensar na morte, porque nós não fomos educados para pensar na morte. Nós não fomos educados, e aí existe hoje até um termo muito conhecido em tanatologia, que é a educação para a morte, mas não temos educação para a morte. Não temos em um momento, na escola, na universidade, muito pouco, que se fale sobre a morte. Então, não obstante tudo isso, essas construções todas que a sociedade nos traz, porque nós negamos a morte o tempo todo, nós não queremos falar, nós mudamos de assunto. Numa roda de conversa, você começar a falar de morte, as pessoas falam, lá vem você com esse assunto de novo. E quantas vezes eu já fui colocada assim, em situações das pessoas dizerem, lá vem a Célia com a história de morte e luto e suicídio. Então, mas, olha só, nós vivemos morrendo. E como diz, aí eu vou lançar a mão de um poeta muito conhecido, Fernando Pessoa, ele disse o seguinte, o próprio viver é morrer. Porque não temos um dia a mais na nossa vida que não tenhamos nisso um dia a menos nela. E aí eu falei de música, falei de poesia, e quando nós olhamos para a música e para a poesia, parece que a morte, a perda, deixa de ser tão forte, passa a ser mais branda. Mas também nós vamos encontrar na música a perda e a morte retratada de forma muito pesada e inesperada. Quem já ouviu alguma vez a música de Raul Seixas, o título é Canto para a Minha Morte? Essa música é muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar essa música em aulas, né? E aí a gente vai encontrar, eu selecionei só 2 frases dessa música, que diz o seguinte, a morte surda caminha ao meu lado. E mais na frente ele diz, morte, 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 que talvez seja o segredo da vida. Bom, mas nós sabemos que a morte, embora evitada de se falar dela, é a única certeza. Mas é um assunto tabu, como eu disse. Fica à margem das nossas conversas. Mas até que um dia as coisas começaram a mudar. A tragédia do Covid-19 adentrou nas nossas vidas, na vida de muitas famílias. Em todo o mundo, não é só no Brasil, que está com um índice tão alto. Trazendo a concretude dessa morte tão falada, mas tão guardada, para perto de todas as pessoas. E essa nova realidade, eu posso dizer a vocês, nos força a incorporar um elemento de aproximação que jamais havíamos imaginado. A morte passa a ser um assunto do cotidiano, atualmente. Apresentada a qualquer hora do dia ou da noite. Ela adentra nossas casas, qualquer hora você liga a televisão, os meios de comunicação estão falando das mortes no país. E entra na nossa casa sem pedir licença. Tudo é muito impactante, muito impactante. À medida que o tema morte não é incorporado e era tão afastado nas nossas conversas, e agora ele começou
o tema, a morte, está presente em todos os segmentos da sociedade, amedrontando todas as pessoas com o risco de perder a existência, com o risco de morrer realmente. Mas como é que nós vemos a morte? Existe N estudo, vários estudos da área da história, da área da sociologia, da psicologia, da medicina, que falam, da filosofia, que fala sobre morte. Mas nenhuma dessas áreas do conhecimento, do saber, consegue traduzir em palavras exatamente esse processo tão individual. A forma, então, como nós vamos ver a morte, nós compreendemos, nós tentamos explicar, essa forma vai também ser muito importante para a nossa forma de ser e de viver. Vai ter uma importância direta. A forma como perdemos um ente querido, se é de forma repentina ou se foi uma morte anunciada, vai determinar muitas vezes um processo que segue após a perda, após a morte, que é o que nós chamamos de luto. Então, o luto, eu sempre tento traduzir isso com palavras muito simples. É uma tarefa psicológica que nós vivenciamos após uma situação de perda. Revela muitas coisas, revela a nossa força interna, revela os nossos vínculos, a qualidade desses vínculos que havia com pessoas que nós perdemos, a nossa capacidade de adaptação, de enfrentamento. Isso tudo é revelado numa situação de perda por morte. O luto, ele é um tema que não é só do Brasil, das Américas, ele é um tema universal. É claro que nós fomos vendo, ao longo da existência, ao longo da história do homem, mudanças significativas na expressão desse luto, né? Mas em qualquer parte do mundo haverá luto, porque há perdas, porque há mortes, e há perdas diversas, como eu falei antes, né? É tão antigo, eu diria, quanto a humanidade, o luto. O luto tem sido retratado muito, né, na filosofia, na arte, em vários setores, em várias áreas do conhecimento. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava me preparando para essa live, que as artes plásticas, elas trazem muito a presença do luto. Se a gente for ver mesmo, né, na arte egípcia, encontramos esculturas e afrescos de túmulos buscando eternizar os faraós. Na literatura, o luto ocupa um lugar privilegiado. A literatura recorrente, brasileira, estrangeira, se vocês ficarem com esse olhar agora, de identificar, vocês vão encontrar nas artes, de uma maneira geral, a presença do luto. Por sua vez, na música, como ela está presente, né? Na vida privada do sujeito, a música faz parte da nossa vida, ou seja, na vida privada ou na vida do coletivo. Sempre há música. E ela vai revelar, muitas vezes, a dor do luto, numa dimensão cantada. Ou então ela serve, muitas vezes, para as cerimônias de adeus, as cerimônias religiosas. E eu queria trazer aqui um exemplo muito marcante, que quando na época, eu fiquei sabendo, me chamou muita atenção, que foi a experiência pessoal de luto de um compositor inglês, que muita gente conhece, é um guitarrista, Eric Clapton, que escreveu Tears in Heaven, Lágrimas no Céu. E isso ocorreu após a perda do filho dele, de 4 anos de idade. Muita gente conhece esse fato. E ele ficou por muito tempo tocando essa música, desde 1992 até 2004. Em todas as apresentações dele, ele apresentava essa música. Até que um dia ele parou de apresentar. E, segundo ele disse que havia completado um processo de luto pela perda do filho dele. Isso não quer dizer que ele não cante, que ele não toque essa música hoje, de vez em quando. Mas ficou por muito tempo ele tocando toda a apresentação, até que ele fez
uma elaboração do luto. Isso foi dito por ele. Bom, mas dentro dos estudos de luto, nós vamos encontrar alguns autores muito importantes, como Parks, que é um psiquiatra inglês, que ainda é vivo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele em São Paulo. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que o luto é o preço que se paga pelo amor. Então, veja só, eu falei de vínculo, de ligação. Então, nós sofremos porque nós perdemos, porque nós estávamos ligados, nós tínhamos uma ligação e que nós denominamos, como eu falei antes, de vínculo. Então, há lutos por morte, mas há lutos por separação, também foram perdas como a morte. A perda também da saúde, que leva a um luto. Né? A pessoa não é mais aquela que era antes. A perda pela infertilidade, pelo sonho, pelo desejo de ser mãe, de não conseguir. A perda e o luto pela saída dos filhos num determinado momento da vida. Esses filhos saem de casa. Também a perda pelo filho idealizado, quando nasce um filho com problemas. É um luto da mãe, é um luto do pai, é um luto da família. Nasce uma criança com problema, com enfermidade. E no momento atual, veja só, no mundo inteiro nós estamos identificando muitas perdas que levam a lutos diversos. Nós vamos perder, temos perdido, e você talvez identifique, você e todos que estão me assistindo, a perda da nossa rotina. O que nós sabíamos, a nossa vida, foi modificada. Totalmente. Totalmente. E a sensação de que a gente está preso, de que perdeu essa liberdade do ir e vir, né? Quando a gente quiser. Exatamente. Então, a perda do contato físico. Se fala de distanciamento social que tem que se manter. Eu já não uso essa palavra. Eu falo que é um distanciamento espacial. Porque social nós temos as redes sociais que nos mantêm agora ligados a tantas pessoas. Mas nós temos um distanciamento físico das pessoas. Nós estamos vivendo isso. E com sofrimento, muitas vezes. Nós estamos com a perda do toque, do aconchego, do abraço. Nós estamos vivendo o luto por essas perdas. E o que é mais inquietante é que nós não sabemos quando nós vamos resgatar tudo isso novamente. Volta. Bom, todas as perdas e consequentes lutos exigem adaptações de cada pessoa, de cada família, de cada grupo social. Sempre exige uma adaptação e do sistema familiar. E pode ocasionar diversos desfechos, vai depender de vários fatores. E nós podemos falar que poderá até comprometer a saúde mental das pessoas, dependendo da pessoa que está enlutada, do tipo de morte, de quem morreu, em que momento morreu. Então, veja só, dentro desses estudos de luto, nós vamos encontrar várias explicações sobre o processo de luto. E vai falar que é uma experiência que vai abrigar sempre estágios, que vai desde a dor, do sofrimento inicial, até a assumência de novos papéis sem a pessoa que faleceu. O Worden, que é outro terapeuta de luto, inglês também, traz uma interessante contribuição. Ele falou sobre o que ele chamou de tarefas do luto, que as pessoas precisariam passar, vivenciar essas tarefas para chegar a um luto resolvido. Claro que nós sabemos que existem vários autores, né? A Elizabeth Kübler-Ross, a maioria das pessoas conhecem muito, que fala de todos aqueles estágios, mas eu gosto muito do trabalho do Worden, que ele diz o seguinte, que as tarefas que ele diz para
acontecer a elaboração de um luto é, primeiro, aceitar a realidade da perda. E nós vemos a dificuldade, às vezes, de uma pessoa que não aceita, ela diz que não é verdade, ela pede para contarem novamente para ela, ela quer ouvir, ela não consegue aceitar essa realidade. Outro aspecto, outra fase seria, outra tarefa, elaborar a dor da perda. Tem que sentir, tem que tomar contato com essa dor e não negar a dor, não faz de conta que está tudo bem, porque, na realidade, ninguém perde um ente querido, o seu mundo passou a ser outro sem essa pessoa. Porque eu sempre digo, quando nós perdemos alguém, além dessa perda principal, nós vamos ter outras perdas que nós chamamos de perdas secundárias. Quando morre um pai, morre o marido, morre ele também era filho, ele era irmão, ele era colega, ele era amigo, então é um conjunto de papéis. Mas voltando às tarefas do luto. Então, aceitar a realidade da perda, elaborar a dor da perda, ajustar-se a um ambiente onde essa pessoa não mais faz parte. E, por último, reposicionar a vida em termos emocionais e reposicionar a pessoa que faleceu e continuar a vida. Não quer dizer que esses estágios eles aconteçam tão linearmente e de uma forma assim, tantos meses acontece isso, depois passa para isso, depois isso. Não. Nós sabemos que isso é uma tarefa individual, porque o luto ele é realmente um processo que vai ocorrer de forma individual e subjetiva. Então, dizendo isso, passamos a pensar o seguinte, que numa família vai ocorrer muitas expressões de luto diferentes. Há reações de choro, há reações de angústia, de ansiedade, de isolamento, de negação. E nós vamos encontrar. É difícil, às vezes, é a família entender isso e ficar até cobrando de algum membro que não está sentindo nada pela perda. Por exemplo, perdeu, eu me lembro de alguns casos, e assim, quando a mãe dizia, eu fico muito chocada e preocupada quando eu vejo os meus filhos saindo para festas e parece que eles não perderam o irmão. Na realidade, cada um tem uma forma. Quem disse que aquele que está saindo para uma festa não está sofrendo e não está tendo dificuldade de chegar em casa, de chorar, porque já a mãe já está chorando. E ele muitas vezes quer proteger esse sistema familiar, ficando muitas vezes se esquivando do contato da própria família e buscando fora momentos para esquecer aquela realidade que ele vive, né? Mas nós sabemos também que há fatores, veja só, que interferem no luto. E aí eu vou falar da qualidade do vínculo. Quem era a pessoa que morreu? Que lugar ela ocupava? Outra coisa importante era o momento da pessoa enlutada, o momento que ela está vivendo em que ela perde o outro. Ela é adulta, ela é uma criança, é um jovem, ela estava sozinha, era um par conjugal, só dois, e um foi, ela ficou. Então, essas questões todas vão importar muito na elaboração e no processo de luto, né? O tipo de morte foi uma morte esperada, repentina? Teve suporte social e psicológico e agora nós estamos vendo isso na prática. Quantas famílias estão vivendo e fazendo o seu desfecho, tendo o desfecho final de um ente querido que faleceu da Covid e não pode ficar, não pode velar essa pessoa, não pode se despedir dela e essa pessoa fica solitária e morre solitária numa UTI. E essa família também não pôde receber apoio social, apoio psicológico de ninguém, porque ninguém podia ficar perto, porque eles também estavam correndo risco de estar contaminados com a pandemia. Então, mas nós sabemos que a morte, ela não é só física e biológica. A morte é também simbólica. Qual o sentido, qual a representação que cada pessoa de uma família dá ao evento da perda?
É uma questão para se pensar. Como eu falei, tem famílias que cobram, tem famílias, tem membros da família que esperam também, e aí a gente vai encontrar um conjunto de respostas muito diferentes. As famílias fechadas, aquelas famílias que se isolam e agora precisam ficar isoladas, sim, mas elas nem entram em contato por telefone, nem aceitam receber nenhum contato, elas ficam sozinhas e elas acham, sentem naquele momento que é preciso estar só eles para viver o luto. E nós sabemos que essa forma não é a forma mais, não digo tranquila, fácil, não são essas palavras, mas não são a forma que possa realmente ajudá-la, ajudar cada membro da família nesse momento. Então, nós não podemos descontextualizar esse momento, as mortes e os lutos que acontecem nesse momento. As mortes todas que estão acontecendo agora, até pessoas que não morreram do problema da Covid, mas morreram de outra doença, elas também vão ficar isoladas e não vão poder receber o afeto de seus familiares no momento final. E tudo isso pode levar à instalação do que a gente chama de um luto prolongado. E nessa categoria vai se incluir, muitas vezes, um luto complicado, que antigamente os autores chamavam de luto patológico. Aí passou-se a chamar luto problemático e depois o luto complicado. E dificilmente eu digo para vocês que nesse momento de isolamento, de solidão, de afastamento, uma pessoa vai desenvolver o luto da perda de um ente querido como se colocando na categoria de um luto normal. Dificilmente. Porque tudo tem a ver com um momento de muito estresse, um momento nunca esperado, uma morte nunca pensada e uma despedida nunca acontecida. Então, mortes que acontecem em espaço de tempo muito breve, aí também, por exemplo, uma morte de suicídio que ninguém esperava e de repente vê a notícia e de repente a mãe vê um filho morto. Eu tive uma experiência uma vez em terapia com uma pessoa que me narrava a dor da perda do filho e ela contava: eu fui chegando na minha casa e vi um movimento muito grande na entrada do prédio e eu parei para ver o que era, eu não sabia. E quando eu cheguei lá, eu vi o meu filho morto. Então, esse tipo de morte, isso aí não teve nenhuma preparação, como uma morte por doença que veio se alongando, veio se esticando até chegar a óbito. Então, as mortes repentinas, rápidas, são mortes também que podem levar a conduzir a um luto complicado. Os familiares, como eu falei, que não puderam receber nenhum suporte social de amigos e até de familiares, né? E, por sua vez, o impedimento de acontecer os rituais fúnebres. Mesmo as pessoas que morreram de outra doença não vão receber, muitas vezes, todos aqueles momentos, não vão vivenciar os familiares, momento de poder dizer adeus, que eu falo. E até eu andei escrevendo um pequeno artigo que chamava Sem Poder Dizer Adeus. Porque, na realidade, os rituais fúnebres, ele cumpre um importante papel na vida das pessoas. Nós todos sabemos, nós vemos rituais diversos de passagem na vida, né? E a depender da região que você viveu, que você cresceu, você sabe, você se lembra de muitos rituais, não só rituais de tristeza, para cumprir esse papel de despedida, mas rituais de passagem de 15 anos, é uma festa de formatura. Rituais fazem parte da vida do ser humano. E, nesse momento, os rituais estão sendo impedidos de acontecer.
né, de toda e qualquer celebração, o velório, o enterro, aqueles momentos em que as pessoas chegavam não só para reverenciar a pessoa que morreu, mas para homenagear também e para ficar junto das pessoas que faleceram. Ficar junto dos familiares, porque elas também estão morrendo aos poucos de dor. E às vezes é difícil e as pessoas me perguntam muito assim, mas o que eu posso falar para uma pessoa que está enlutada quando eu chego numa situação dessa? Eu digo, se você consegue chegar numa situação dessa, junto a um enlutado, você não precisa falar. Ela sabe que você está com ela. Ela vai se sentir apoiada, ela vai se sentir... Porque a pior coisa, e aí eu faço questão de dizer isso, a pior coisa é alguém chegar, um enlutado, e dizer o seguinte, seja forte, você é jovem, dependendo do tipo de morte que aconteceu, são frases que não ajudam em nada as pessoas. Aumentam o seu isolamento, a sua dor. Então, a elaboração da perda, da dor, é uma tarefa de atribuir significados. A gente fica pensando muito, né? Quando nós perdemos alguém, e quem é que não perdeu alguém? Ou que perdeu alguma coisa na vida? E a gente fica pensando por que a gente quer respostas e a gente tenta dar sentido à vida após a morte do ente querido. E nós precisamos dar sentido à perda, entender como é que nós estamos conectados a essa a pessoa e o que é que nós vamos encontrar, como é que vai ser o nosso caminho daí para frente. E a depender de condições emocionais de cada pessoa, nós sabemos que há pessoas que precisam de uma ajuda psicológica e até de uma terapia do luto. Eu não quero aqui dizer que todas as pessoas enlutadas, elas precisam de uma terapia do luto. Mas nós sabemos que, a depender do tipo, como eu falei, do vínculo, da forma, de como ela estava no ciclo da vida, em que momento ela vai precisar de uma ajuda, com certeza. Porque muitas vezes eu já ouvi pacientes falar assim, olha, é o único lugar que eu posso falar, porque na minha casa nem chorar eu posso. Eu choro, às vezes, é quando eu fico debaixo do chuveiro, porque ninguém está vendo, e aí eu posso chorar. Então, a terapia pode se configurar como um espaço, né, de apoio, um espaço de ajuda para se legitimar os sentimentos provenientes dessa perda. Mas penso que é preciso trazer também, eu estou falando de luto, de perdas, de morte, de um momento traumático na vida de todos nós, mas nós precisamos pensar também numa dimensão com mais esperança, numa dimensão que eu sempre falo o seguinte, eu não vou falar isso para uma pessoa que me procura para terapia do luto numa primeira sessão, jamais. Mas vai haver um momento que poderá ser oportuno eu perguntar para ela, me fale uma coisa, o que você tem descoberto e aprendido com essa vivência sua, desse luto, por conta dessa perda que você vivenciou? E aí a pessoa, ela começa a verbalizar uma série de coisas e, veja só, muitas vezes a gente encontra um lado esperançoso diante da perda, do luto e do sofrimento. A pessoa vai se descobrindo, ela vai também se reinventando num determinado momento que ela descobre que ela pode deixar o seu sofrimento, que ela pode deixar a sua dor, e ela pode criar novas expectativas para a vida dela e seguir novos caminhos. E um dia, quem sabe, espera-se que a dor ceda lugar à saudade. Esse é o caminho. Que nós possamos pensar, porque a pessoa diz assim, aí vem a outra pergunta, mas quando é que o luto acaba? Olha, antigamente os autores diziam que o luto
um luto normal, durante 1 ano a 2 anos, era normal a gente esperar certas reações, mas isso aí foi sendo deixado de lado, porque, na realidade, nós temos que entender que cada pessoa é uma, ela tem uma história, ela teve uma construção a dois, muitas vezes, por um tempo significativo na vida dela. Então, não é 1 ano ou 2 anos, a gente vai muito atento à questão da frequência de sintomas e de realmente a permanência de alguns sintomas, a permanência de algumas reações que, embora tenha 2, 3 anos, a pessoa chora todos os dias, lembrando-se da pessoa querida. Então, nós vamos encontrar diversas formas de respostas, mas não é incomum uma pessoa dizer que está descobrindo alguns aspectos importantes na vida dela e na vida familiar. Uma vez eu ouvi uma mãe dizer assim, olha, eu comecei a dar muita importância agora ao relacionamento de todos dentro de casa, a não suportar mais ver ninguém trancado nos seus quartos e tentar sempre promover algum momento em que pudesse todos estarem juntos e que eu pudesse saber um pouco o que anda na cabeça de cada um. Porque essa mãe tinha perdido um filho por suicídio. E ela se cobrava da ausência, talvez, que tenha tido, segundo ela, né, na vida desse filho. Bom, mas eu sei que nós temos que deixar um tempo para as perguntas, é Algumas importante. perguntas, E eu né? gostaria de ler 2 citações apenas. Uma primeira, de Lifton, que diz o seguinte: não existe amor sem perda. E não existe a superação da perda sem alguma experiência de luto. Não ser capaz de vivenciá-la é ser incapaz de entrar no grande ciclo de vida, da morte e renascimento. Ser incapaz, isto é, de viver novamente. E eu selecionei uma segunda e última frase que eu achei muito significativa, que são as palavras da poetisa Cora Coralina, que disse o seguinte: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Que Agora eu lindo, Célia. quero Muito conversar. bonito, tantas coisas, né, que a senhora trouxe aí para nós. E eu vou até começar aqui as perguntas e os comentários pela a última aqui, que até foi uma coisa que me veio à cabeça também. O luto vai e vem, pois o luto do outro pode me afetar. E é interessante porque realmente o luto ele parece uma montanha-russa, né, doutora Célia? Quando a senhora falou aí dessas tarefas, ou quando se fala em estágios, a impressão que a gente fica quando lê é que seria uma coisa organizada, numa sequência certa. E, na verdade, não é bem assim. Tem dias que a pessoa se sente melhor, que acha que conseguiu elaborar esse luto, e aí, de repente, vem novamente aquela dor mais forte. Fala um pouquinho para nós dessa montanha russa que é o luto e que é normal acontecer. O vai e vem, né? Veja só, nós ficamos sensíveis, instáveis emocionalmente. E muitas vezes a pessoa ela está percebendo que ela está caminhando já numa normalização, digamos, das suas reações, fazendo suas tarefas, retomando papéis, e de repente ela fica novamente muito triste, se lembrando da perda de alguém querido. E parece que tudo voltou a estaca zero, né? Mas, como é um processo individual, subjetivo, eu sempre digo, o luto precisa ser vivido. O luto é uma tarefa individual que precisa acontecer. Não dá para uma pessoa perder alguém e no outro dia é como se a vida
não tivesse tido nenhuma mudança, o seu mundo presumido não alterou-se. Eu já ouvi relatos de pessoas que disseram, olha, eu perdi meu pai, aí 4 dias depois eu voltei para o trabalho. Foi uma tranquilidade, eu voltei, eu achei bom, as pessoas gostaram muito de me ver. Aí a pessoa disse, mas depois eu percebi que eu não podia ter voltado naquele momento. Eu tinha uma dor que era só minha e que eu precisava dar espaço e entrar em contato com ela. E, na realidade, veja só, eu sempre digo, a sociedade, às vezes, ela é perversa. Ela quer todos bem, ela quer todos felizes. Aí, Felizes. a pessoa volta ao trabalho, depois que ela estava afastada, as pessoas ficam aliviadas, porque eu não tenho que visitá-la, eu não sei, eu não sabia o que dizer, então ela está de volta, que maravilha. Né? Então, existem todos esses mecanismos que eu chamaria de defesa das pessoas, né? E É que como a volta prematura de uma pessoa ao seu espaço de trabalho, muitas vezes, é realmente um desastre, é, porque ela vai levar essa dor, ela vai chorar em outros momentos, e ela pode ter uma das coisas, um do tipo de luto que nós encontramos dentro da categoria de lutos complicados, que é o luto adiado. uhum, O que é um luto adiado. problema, né, doutora Célia? Em Ele algum fica, ele, momento vai ter que vivenciar esse luto. exatamente. Em E outro é, momento, muita e intensidade. aí, talvez a cobrança das pessoas que estão ao redor será maior ainda, porque acaba sendo mais difícil para elas entenderem como que já passou tanto tempo e a pessoa ainda está ali querendo vivenciar esse luto. É assim que Exatamente. costuma acontecer, né? E Exato. eu fico vendo o que a senhora comentou, da pessoa voltar de uma forma precoce ao trabalho, que a senhora estava falando também, das pessoas, né, dentro da mesma casa, não permitirem que o outro vivencie esse luto, que chore. É como se essas outras pessoas se sentissem meio que responsáveis por resolver esse luto que é do outro. E acho que é tão importante a gente entender que esse processo é do outro e assumir uma atitude de acolhimento. Nós não temos que fazer nada. Muitas vezes é só mesmo acolher o outro na sua dor, permitir que o outro chore, porque é tão comum ouvir as pessoas falar: não chora, não, não fica triste, não. E emoção é emoção, tristeza vem e a gente tem que acolher essa emoção que vem, essa tristeza. E como é bom quando a gente acolhe essa tristeza e vive aquele momento ali, porque nada dura para sempre. E a gente tem essa É. certeza que tudo passa. A, a gente costuma usar a palavra legitimar a dor. Então, nós precisamos legitimar a dor, não é negar, não é encobrir. Né? Então, essas palavras que a sociedade nos ensinou, que todos nós aprendemos, achando que estamos ajudando o outro, equivocadamente, nós não estamos ajudando, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento do processo de luto dela. Né? Eu queria voltar um pouco a essa questão da família que cobra, às vezes, e mesmo que não fale, os membros da família se sentem cobrados para não expressar a sua dor. Olha o que é, como a coisa é séria e grave. Eu ouvi uma vez de uma adolescente que dizia assim, que tinha perdido o irmão, e ela dizia: eu não posso ficar alegre na minha casa. Quando eu chego da escola e eu entro na minha casa, eu fico triste, porque é muita tristeza. Eu não posso, eu não tenho direito de ficar alegre. Então, os pais precisam, muitas vezes, saberem exatamente dos riscos que tem não permitir que o filho que ficou viva o seu processo e vá se encontrando nos seus projetos de vida, nas suas tarefas, nas suas coisas, porque existe algo nele que muitas vezes é impedido e que isso vai levar muitas vezes a um adoecimento físico ou psicológico. O psicológico, né? E alguém perguntou aqui, doutora Célia, se esse momento que nós estamos vivendo agora, em que chegam tantas notícias de morte por Covid,
e numa velocidade tão grande, se poderia levar a um luto coletivo. Olha, luto coletivo, nós estamos vivendo, veja só, na medida que nós tomamos conhecimento de todas essas coisas, todas essas mortes, nós ficamos tocados. Há um luto coletivo, mas há um luto com especificidade para cada família. Porque quem morreu, que idade tinha, quem era a pessoa na casa, que outras perdas aconteceram com a perda daquela pessoa. Então é muito diferente. Uma criança perdeu, ela tinha 5 anos, perdeu o pai. Agora uma família que todos os filhos eram adultos e o pai morreu. Entendeu? É muito diferente a dinâmica familiar, todo o sistema familiar, ele se movia de uma forma com aquele pai mais jovem ou com aquele pai mais idoso. Então, é um luto de todos, sim, porque, veja só, quando a gente fica sabendo, é a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do suicídio, quando a gente fica sabendo de um caso de suicídio, nós todos ficamos assim, temos uma ressonância desse fenômeno, desse fato em cima de nós, de todos nós. Ficamos, puxa, perplexo, querendo respostas, ficamos tristes também, e sempre vem a pergunta: e se fosse um parente meu? E se fosse alguém próximo, o que eu estaria sentindo? Então, nós estamos vivendo realmente um luto coletivo, mas com cada especificidade que cabe a cada família em particular. E alguém perguntou se a gente poderia dizer que o luto, ele é cultural. Cultural, ele tem aspectos culturais. Porque como é que é a expressão da dor da perda? Como é a expressão no Brasil, como é na Europa, como é a expressão da dor da perda por morte no México? Quem foi ao México já viu como é que... Por que tem tantas caveiras coloridas lá? Porque o dia de finados lá é uma festa no cemitério. Quer dizer, a cultura vai determinar muitas respostas que nós damos. E vai determinar nossos rituais, vai determinar o nosso afastamento ou aproximação. A cultura tem tudo a ver. E além dessa cultura maior, nós temos a cultura familiar. O que é que na minha família é estabelecido? Quer dizer, veja só, se você pensar, anos atrás, anos e anos, o luto ele era visto, ele era vivido de uma forma muito concreta, digamos assim. As pessoas vestiam preto, os homens colocavam a faixa, isso coisa bem antiga, né? Expressando que havia algo no vestuário que demonstrava que ele tinha perdido alguém. Depois isso foi mudando, né? Mas isso era cultural. Talvez no Brasil, eu me lembro quando eu era garota, porque eu sou do Nordeste, como isso era forte lá, entendeu? Não sei se aqui no Centro-Oeste também já era assim, ainda era assim, ou já tinha mudado, mas a gente tem a cultura mais ampla e a cultura familiar. Familiar, né, Torocelo? Familiar, quer dizer, quais são... É uma coisa transgeracional, o que que na minha família se fez, na época dos meus avós, dos meus pais, na minha época. Aí vem toda a questão de todos os rituais de passagem. Aí vem a questão dos rituais fúnebres. Como é que na... Até, doutora Célia, alguém está falando aqui, né, que se é normal não querer ver o corpo e depois do sepultamento vir o arrependimento. E eu queria até emendar nessa pergunta uma outra questão de levar as crianças ao velório, porque é comum que as famílias muitas vezes não deixem as crianças ir ver o corpo. Sim, veja só, essa questão viver o luto infantil é uma questão à parte que nós temos que nos deter. E é muito importante quando surge uma pergunta dessa, porque é a oportunidade de se falar um pouco. Veja só, o entendimento de uma criança vai variar de acordo com a idade, com o desenvolvimento psicoafetivo dela. Dela ir ou não ao velório, ao enterro, se for noutra época, né? Tem que ser perguntado para ela, dependendo da idade. Não é assim, não posso levar a criança de jeito nenhum, ou então tem que ir lá para ver. Isso também é outro lado aí extremamente negativo.
temos que perguntar à criança, a partir dos 6, 7 anos, ela tem compreensão, ela é capaz de entender o que é a morte, que a morte é irreversível. E nós temos que perguntar para ela. E ela sabe que morreu, a pessoa foi para o hospital, passou dias, depois chegou todo mundo chorando, ela sabe que aconteceu alguma coisa. E é importante a criança poder participar do luto familiar e não ser colocada, como muitas famílias mandam a criança brincar na casa de um priminho o dia todo, aí depois do enterro traz a criança para casa, ela entra, encontra toda uma atmosfera totalmente diferente e ela não sabe o que aconteceu, as pessoas estão tristes, mas estão negando a realidade. E isso dificulta muito que ela seja incorporada nesse luto familiar. Então, nós temos que considerar cada caso. Aí eu já ouvi, olha, eu já recebi muitas perguntas. Eu tenho um sobrinho, morreu não sei quem, eu posso. Veja só, quem é que vai dizer para ele? Você pode falar com ele, bom, primeiro, tem que ser uma pessoa de confiança, que a pessoa já conheça, que a criança já conheça, que possa chegar junto dela, historiar um pouco o que está acontecendo e dizer, né? Você tá vendo, estava no hospital, você se lembra que estava doente, sim, e até dizer, olha, ele não melhorou, ele faleceu, ele morreu, e aí eu quero saber, você sabe o que é morrer? Ele vai dizer que sim, porque a idade permite. Você gostaria de vê-lo? Porque nós estamos dando a oportunidade à criança de evitar um mundo de fantasias. Fantasias que não vão ajudá-la no processo de luto, de forma alguma. Se Uhum. disser que está no céu, ela vai sempre ficar olhando para o céu para ver se vê essa pessoa, dependendo da idade dela. Se ela vai voltar, ela fez uma viagem, ela vai começar a desenvolver uma ansiedade, uma angústia. Aí ela vai voltar, quando é hoje, cadê? Não chegou, quando vai chegar? E isso é prejudicial ao desenvolvimento afetivo da criança. Nós temos que trabalhar com a realidade, dosando a informação. E aí entra o aspecto cultural, entendeu? Porque De cada família. se você assistir um filme francês onde há a perda ou a morte, é muito interessante você ver como é que eles falam para as crianças, a forma que é falado. E a gente sempre fica, puxa vida, que coisa mais direta, porque nós fazemos um Estranho, né? rodeio, A nossa é cultura é diferente, né? muito Doutora diferente. Célia, como o tempo passa rápido, são três Tá pass- minutinhos só. Nossa, E aí tem alguém que pediu uma indicação de livro e depois eu vou fazer mais uma última perguntinha aqui que eu acho que ainda dá tempo. Tem alguma indicação, indicações de livros que as pessoas possam olha, ler? se a pessoa quiser, pode mandar um e-mail para mim que eu Direct, mando né? uma relação de livros. Porque E depois a senhora pode me mandar também, eu coloco aqui no Instagram, sim, a gente pode postar. O mas a Cássio pessoa está perguntando aqui, doutora Célia, né? A gente sabe que a vivência do luto é subjetiva, mas se a pessoa se isolar, ficar mais solitária, se isso poderia provocar alguma dificuldade na elaboração do luto. Aí eu vou pedir para a pode. senhora ser rapidinha, porque está faltando Tá. 2 minutinhos só. Vai depender de vários fatores, né? Não é só se isolar, mas vai depender da como anda a saúde mental dela, que forma ela tem suportes sociais, ela recebe pessoas, ela aceita, ela voltou a trabalhar, ela se integra nas coisas, ela integrou a perda à vida dela. O isolamento é para refletir ou é para sofrer? É para fazer um trabalho introspectivo de que momento eu estou vivendo, ou é porque eu não aguento conversar com ninguém. Tem pessoas que perdem um familiar e elas não aguentam ver alguém sorrindo, não aguenta escutar uma música tocando, porque é sinal de alegria. E aquilo tudo é muito estranho para ela. É um mundo que ela não faz parte. Não faz parte. Não faz Doutora parte. Célia, nós temos aqui ó, menos de 1 minuto, que pena. Mas assim, foi maravilhoso. Eu quero agradecer de coração e convidar quem tiver interesse para fazer essa pós, né? Se especializar nesse tema e para a gente formar essa rede de apoio para tantas pessoas que precisam. E vou deixar a senhora se despedir. 30 segundos, como passou rápido. Eu agradeço o momento para estar falando sobre perdas e luto, não como a forma de aumentar nossas preocupações, mas até para nós darmos um novo significado ou vários significados à nossa existência.
Se nós estamos vivos, estamos num caminho e precisamos, então, aproveitar a vida em seus vários momentos. E espero estarmos aqui em outros momentos para falar sobre o assunto. É um prazer Beijo, estar muito obrigada.